Inspira lentamente pelo nariz, solta o ar lentamente pela boca. O dia está feito e agora vamos coroar com a bênção do estudo a jornada de hoje. Amado Mestre Jesus, nós vos agradecemos por essa oportunidade, pelo dia de hoje e por todos os desafios. Pedimos a vossa bênção para o nosso estudo. Ajuda-nos na facilitação e no aproveitamento. Que assim seja. Eu, na excitação, na alegria da gente começar, acabei fazendo a prece de abertura. Sim. Então, hoje nós podemos retomar o nosso estudo. Antes de iniciarmos, ah, apenas dois lembretes. Se alguém tiver qualquer pergunta, claro, pode colocar, né, como de costume. O outro é muito importante a gente se familiarizar um pouquinho com o texto antes de chegar aqui, especialmente com esse livro. E como esse livro ele é um pouco mais denso, nós vamos estar trazendo alguns slides sempre que possível para nos ajudar na compreensão, porque uma imagem fala mais do que 1000 palavras, né? Então, se o ritmo estiver muito acelerado, se nós estamos aqui em família, por favor, nos tragam as suas dúvidas e as suas observações. A leitura prévia também nos assiste, nos ajuda a identificar que pontos são mais obscuros para a gente. Nos ajuda também com um aspecto muito importante que nós vamos conversar já já, que é o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar. Sim? Então, nós vamos começar agora esse trabalho, vamos fazer uma retrospectiva utilizando esses slides. Então, estamos trabalhando o livro Ser Consciente, estamos no primeiro capítulo. Vamos fazer uma breve recapitulação para então entrarmos no item modelos e paradigmas. Tá? Então, já desde a introdução, a nossa querida mentora, ela nos dá o objetivo desse livro, que é estudar algumas problemáticas humanas à luz da quarta força em psicologia, fazendo uma ponte na direção da doutrina espírita, que é portadora de uma visão profunda e integral do ser. O objetivo desse nosso caminhar evolutivo, já que estamos todos submetidos à lei do progresso, é alcançarmos um ponto de integração dos nossos inúmeros conteúdos vividos em múltiplas existências. Então, o Espiritismo, ele nos desvendou um horizonte magnífico de possibilidades além da materialidade. E nós vamos ver por que que o Espiritismo veio quando ele veio e por que que esse desvendar foi tão importante. Isso faz parte da evolução do nosso pensamento no planeta Terra, principalmente no hemisfério ocidental. Em algum momento do nosso desenvolvimento, estivemos muito focados nessa materialidade e as consequências são consequências desastrosas quando isso acontece.
Então, a espiritualidade vem nos desvendar, vem nos apresentar a terceira revelação, que nos abriu horizontes consoladores e libertadores. Mas o trabalho da nossa mentora Joana de Ângeles, ele pega esse horizonte, ele rasga um horizonte ainda mais vasto dentro desse espaço que foi aberto pela doutrina espírita, porque ela vem estabelecer uma ponte entre todos esses conteúdos, todos esses conflitos e essas dificuldades imensas que antes era tão difícil para a gente, mesmo tendo um coração aberto, mesmo estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, como é que a gente aplica isso para resolver certas angústias nossas? Quando certas virtudes ainda não estão implantadas, quando nós ainda não estamos senhores da nossa vontade, das potências da nossa alma, ok? Então vamos prosseguir. Vi que pode passar. No capítulo 1º, a nossa mentora, ela nos apresenta, né, é, a, uma, a quarta força, que é a última, a mais moderna versão da psicologia no nosso planeta. E ela, para definir essa quarta força, no item definição e conceito, ao invés de dizer a quarta força é o ramo da psicologia, que é assim assado, nananana, a nossa mentora ela nos traz o quê? Ela nos traz uma evolução do pensamento ocidental. Por quê? Porque desde sempre as questões a respeito do ser humano, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, para que estou aqui, permearam o universo humano. Desde que nós desenvolvemos um pouquinho de razão, precisamos de sentido existencial. Então, esse círculo que nós já compartilhamos, e não vamos nos demorar muito nele, ele engloba todos os filósofos, todos os pensadores que estiveram ah, envolvidos em responder essas perguntas. Sim? Já explicamos anteriormente que a parte superior, vermelha, ela mostra em que esses diferentes ramos de pensamento eles são discordantes, e a parte verde, que esses ramos de pensamento são, em que ângulos eles são concordantes entre si. Isso basicamente é para ilustrar, né, o quanto, durante todos esses séculos, desde a Grécia Antiga, um número imenso de pessoas tem pensado e tem procurado compartilhar essas ideias a fim de que nós possamos nos unificar numa proposta de crescimento, porque precisamos, modelos e paradigmas fazem parte de nossa vida. Todos nós vivemos, segundo os ditames de modelos e paradigmas, muitos deles muito defasados. Então é preciso atualizar. E o que é isso e como é que a gente faz isso? E é isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Mas vamos seguir na nossa recapitulação. Vicky, pode passar, por favor. Aqui é só um zoom naquela imagem, então aquela espinha que a gente viu no meio do círculo são os diferentes nomes e uma pequena síntese do que se constitui o pensamento daquele filósofo, daquele cientista, daquele pensador, enfim, e como ela se conecta. Então, isso é um site que foi feito por um pesquisador escandinavo para sintetizar todas essas ideias. É claro que ele ainda não teve a felicidade de ser espírita, né? Porque o espiritismo, a gente tem uma visão do mais além, uma visão de mais alto, significando todas essas dúvidas, todas essas questões numa essencialidade, na questão da imortalidade. Então, esse é o exercício, faz parte do progresso humano
trabalhar com essas ideias e fazer as suas perguntas. Sim? Vamos para mais adiante. Mais um cliquezinho. Então, o próximo item foi o homem psicológico maduro. E nesse item, a nossa mentora, ela vai explicar o que é a imaturidade psicológica e o que é esse processo de amadurecimento que a gente precisa, pelo qual a gente precisa passar. Né? Vi que pode passar. Então, já na introdução do livro, a nossa mentora nos diz: só o amadurecimento psicológico, através das experiências vividas, libera a consciência do ser. E ao consegui-la, ei-lo feliz, conquistando a terra da promissão bíblica. A felicidade é algo que todos nós almejamos, todos nós queremos desfrutar de paz, de serenidade, de felicidade. A nossa mentora fala claramente e ela inicia esse período com só o amadurecimento psicológico. Isso significa dizer que sem amadurecimento psicológico, alcançar a terra da promissão bíblica é impossível. Que para alcançar a felicidade é indispensável nós nos submetermos ao processo de amadurecimento psicológico. E isso é importante, porque ela vai conduzindo o nosso pensamento. E para nós tirarmos o máximo proveito da experiência do estudo com a nossa mentora, nós precisamos nos permitir ser crianças gentis e nos permitirmos sermos levados pela mão angélica da nossa Joana. Alguma pergunta até aí? Cláudia, pode falar, pode compartilhar. O que vem a ser essa terra da promissão bíblica? Quando eu escrevo aí, não dá para todo mundo ler? Sem te interromper? Não, não me interrompe. Não, Aqui eu não pode queria falar. cortar o fio, mas me Não, não, pareceria não corta o importante. fio. E outra coisa, nós precisamos ouvir as vozes, tá? Vamos chacoalhar esse estudo, vamos participar, vamos, ok? Vamos nos engajar. Então, não preocupa com cortar o fio. Vamos lá. Então, seria bom ressaltar que a terra de promissão bíblica é figurativo de felicidade e plenitude. Ninguém atinge Uhum. a felicidade ou a plenitude que deseja sem amadurecimento psicológico. Então, fazendo um paralelo com Emmanuel e com a simbologia judaica, a gente sai do Egito, que é a estreiteza, a ignorância, uma vida vivida em virtude, em função da gratificação dos cinco sentidos. A gente tem que sair daí, atravessar o deserto, que é fazer todo o trabalho de amadurecimento psicológico para chegar à terra prometida, que seria figurativo de felicidade ou plenitude. Muito obrigada. Perfeito. Então, vamos prosseguir na nossa viagem. Agora, eu vou precisar que vocês liberem os microfones e participem, ok? Temos uma pequena atividade. Essa é a primeira surpresa dessa noite. Quando éramos crianças, brincávamos do jogo de 7 erros, que a gente comparava duas imagens, né? Mas essas imagens, elas não são idênticas, mas são parecidas. Quais as diferenças entre esses dois teares? O que é que vocês enxergam de diferentes dessas duas imagens? Vocês vão ter que falar, não tem escapatória.
Bom, o que eu vejo aí é um mais colorido, mais vida, mais aceso do que o outro, mais destacado nas cores, na beleza. Uhum, muito bem. Mais alguma coisa? O que é que a gente enxerga mais aí? Quantidade de, não sei se de linhas ali, alguma coisa assim, colunas, alguma Uhum. coisa desse tipo. Sim, tem um número de diferentes linhas e as colunas também, né? Então, tem uma imagem que é mais obscura, tem mais colunas, ah, as linhas, né? Mais linhas, o que mais? Tem uma divisória ali também, que não tem no outro, Aham, a barra né? do meio. É, Uhum. Muito bem. Mais alguma coisa? São duas cortinas diferentes. São diferentes. São diferentes. São 2 teares, mas Dois, eles são diferentes, sim. né? Então, mas aí a gente já está muito bom, já está muito bom. Então, nós trouxemos essa ilustração do tear, porque há uns meses atrás eu estava preparando um dos nossos estudos para o Centro Espírita e encontrei essa imagem do tear, não me pergunte como, não exatamente essa, mas de um tear. E quando eu vi a imagem, eu me emocionei muito, porque ela me remeteu ao nosso processo de progresso, né? Quando eu vi essas linhas, essas guias verticais, isso me trouxe à mente, né, a nossa vida, né, imortal. E as linhas verticais, elas me remeteram a uma ideia dos nossos períodos na esfera física, das nossas existências. Então, isso foi muito interessante. Então, em cima dessa reflexão, eu aí pedi para a inteligência artificial gerar essa imagem do tear. E vocês estão vendo que aí em cima tem umas etiquetinhas com os nomes. Isso está simbolizando as leis morais, como nos foi ensinada em O Livro dos Espíritos. Então, aí em cima estaria lei de adoração, lei de trabalho, né? Lei de reprodução, de conservação, de destruição, progresso, de igualdade, liberdade, amor, justiça e caridade, enfim, que são os princípios que governam as nossas vidas, né? Então, a ideia é a gente fazer uma analogia, obrigada, Vicky, é a gente fazer uma analogia com o processo do nosso desenvolvimento ao longo dos milênios, né? Esse nosso processo, esse nosso progresso evolutivo. O tear da esquerda, ele ilustra a nossa situação de imaturidade psicológica. É uma situação de menos luz, é uma situação de fragmentação, então você tem um pedaço de linha aqui por baixo e você pode ver que você pode ver o verdinho entre uma linha cinza e outra, você vê o verdinho que está lá atrás, embora opaco a gente vê. Então essa fragmentação, ela é um aspecto característico desse nosso desenvolvimento. Não precisa ter culpa, não precisa se sentir mal, não precisa ter uma atitude de julgamento. O que a gente precisa é passar pela conscientização, pelo processo de educação que a existência física proporciona e que o espiritismo, né, eleva isso à enésima potência, porque nos dá diretrizes claras, sem misticismo, sem personalismo de como se processa a evolução do ser e qual o nosso trabalho dentro e fora da esfera física. Então, levando em consideração, né, esses princípios, aí está. O nosso processo de imaturidade,
porque ainda teimosos, ainda jovens espiritualmente falando, mas por sermos jovens também temos um aspecto de teimosia, de acomodação na nossa zona de conforto. E isso nos prende num. A gente fica parecendo um disco arranhado, preso num ciclo de imaturidade. E esse tear obscuro, fragmentado, cinzento, com duas barras de sustentação, ele vem a ilustrar toda essa imaturidade nossa. Enquanto que o outro, veja que ele tem uma barra horizontal e que não existe um espaço entre cada uma das linhas coloridas. Cláudia, você pode falar seu comentário, por favor? Sim, acrescentando o fato de insistirmos, independentemente da nossa idade cronológica, em ser o centro da nossa vida como qualquer criança. Isso, isso. Vamos conversar a respeito disso com um pouquinho mais de profundidade no próximo slide. Viu? Muito obrigada. Mas é isso mesmo. Esse nosso egocentrismo, ele é a raiz dessa nossa situação, né? Ela se manifesta de diversas maneiras. Então, só para a gente concluir esse quadro, essa barra horizontal, isso é o autodescobrimento. Essa barra no tear, ela tem o papel de, descer, compactar. A gente vai, né, entretecendo. A linha, ela vem horizontal e ela sobe e desce, vai passando pela frente e por trás das linhas que estão na vertical, fazendo uma treliça. E uma vez que a gente vai fazendo essa treliça, a gente precisa descer essa barra e ir ajustando e compactando, fazendo um processo de integração dos conteúdos. Então, isso é uma simbologia para uma atitude responsável, uma atitude analítica sem julgamento, uma atitude de discernimento perante a existência e um comprometimento com o próprio progresso evolutivo. Né? Essa imagem ajudou ou ela complicou? Ajudou, O que é que ajudou. vocês acham? Achei Ajudou? fantástico. Uhum. Porque se a gente pensar que cada linha horizontal ela é uma existência física e nós passamos por várias, somos legiões, há uma legião de personalidades dentro de nós, cada uma querendo o seu lugar de fala, cada uma com situações mal resolvidas, né? Que são detonadas aqui e ali conforme os estímulos exteriores. Então, nesse nosso processo, daí que a nossa mentora fala, bem no comecinho, daquele objetivo, pelo papel da doutrina espírita no quê? No processo de integração do ser. Essa integração, integração de quê? É a unificação, é a individuação, nas palavras de Carl Gustav Jung. É esse processo de trazer esse pessoal todo de dentro de nós, todas essas personalidades, e a gente vai ser que nem o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda. Está lá aquela mesa redonda, a gente traz essas personalidades todas em redor dessa mesa, a gente integra essas experiências com respeito, a gente agradece e a gente aproveita todas as bagagens, aquilo que pode ser aproveitado, e tudo sempre pode ser aproveitado, porque se até a gente pega o esterco dos animais para colocar no pé das roseiras, no pé das plantas, para que a horta cresça mais vigorosa, os nossos erros, eles não são o objetivo de tortura, eles não têm o objetivo de tortura, mas eles são apenas instrumento de aprendizado.
Sim, então essa barra que desce íntegra, ela não tem aspectos depreciativos, elas não têm aspectos vitimizadores, ela tem um aspecto compassivo, mas responsável, austero, mas sensato, de vamos aqui unificar esse processo porque estamos todos unidos em torno do progresso desse espírito, que é a consciência central de todas essas experiências que foram vividas e que serão vividas. Ok? Perguntas, comentários? Oi, Gel, Mari. Oi, Mari. Boa noite. Boa noite. Eu gostei da analogia das duas imagens. A parte que eu fiquei um pouco em dúvida foi por que que na imagem da direita, por que que as cores entre uma coluna e a outra, que você disse que são reencarnações, é isso? Por Sim, exemplo, sim, são existências, sim. Uhum. o que eu não entendi é por que que é tudo vermelho, por que que é tudo laranja, por que que é tudo amarelo. Não, isso não tem um propósito em si, mas a questão de a questão das cores é trazer o aspecto de vida, de uma vibração mais animada, de uma situação de mais leveza, né? Porque isso é uma coisa que os espíritos falam. Aqueles de nós que estamos ainda num processo de maturidade psicológica, nós vamos nos apresentar sem luz própria, nós vamos nos apresentar opacos. Né? Isso é uma coisa muito bacana que o irmão Jacó retrata em o livro Voltei, né? Então, outra coisa que André Luiz retrata, tem uma situação com a irmã Cipriana, que é uma pessoa assim de um grande amor maternal, que acaba acolhendo dois espíritos que estavam assim em pugna obsessiva muito séria. Ela expande no processo de expansão, de fazer uma oração e acolher aqueles espíritos, ela projeta como se fosse um grande arco-íris. E o mentor que está na presença de André Luiz, que está com ele nesse processo, ele diz: isso é o que você pode captar, porque a manifestação dela vai muito além da nossa capacidade. E é nesse período, nesse livro, não me recordo agora qual deles foi, em que, se não me engano, foi Calderaro que disse, possivelmente no mundo maior, a inteligência pode muito, mas só o amor pode tudo. Então, essa caracterização do arco-íris, né, é uma coisa generalizada, porque a inteligência artificial ela tem suas limitações, mas o objetivo da gente adicionar cores nesse tear que simboliza uma situação harmonizada de amadurecimento psicológico é que as emoções, os sentimentos, eles são regulados. Eles não são desordenados. Eles são muito regulados e cada emoção ela tem uma assinatura vibratória específica e como tal ela vai projetar às vezes colorações na psicosfera que são muito específicas. Então, o espírito, num processo de harmonização, o espírito já amoroso, já harmonizado com as leis divinas, ele vai manifestar um sem número de variações de cores quando ele faz uma oração, quando ele vibra, ele tem luz própria, ele tem a sua própria luminosidade e aquilo se expande em uma coloração, em um arco-íris, que é uma coisa fantástica. Né? Então, essa é uma das manifestações que a gente pode associar com esse processo. Ficou claro, Maria? Ficou. A minha dúvida era assim, como
todas elas têm 7 ou 6, né? 6 linhas, todas as encarnações têm 6 linhas, e a gente sabe que em diferentes encarnações a gente desenvolve diferentes talentos, ou a gente vem com certas capacidades, né? Uhum. Ligadas ou desligadas, para falar uma linguagem mais simples, né? Ficou, para mim, ficou assim, parecia que todas as mesmas capacidades são iguais. Você percebe que que as variáveis das diferentes encarnações são as mesmas, apesar da gente ter experiências diferentes. E Olha, é isso que eu ficou, que eu não ficou muito claro para mim. certo. Então, vamos desencanar dessa questão e vamos focar no aspecto das leis morais, porque não interessa onde a gente reencarna e que experiências a gente vai ter. Mas as leis morais, elas são imutáveis e elas regem todos os aspectos da nossa vida. Então, a questão aí, ela tem muito mais a ver com o fato de nós termos essas linhas, essas diretrizes que regem a nossa vida do que realmente a temática específica de cada existência. Ajudou? O que você quis dizer com as leis morais? Que em todas as encarnações a gente tem o propósito de viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, seguindo as leis morais? É A isso? gente não vai seguir as leis, a nossa capacidade de seguir essas leis, ela tem a ver com o nosso nível evolutivo, o nosso nível de maturação psicológica. Mas, independente disso, as leis morais estão aí para reger a vida. Se nós vamos nos harmonizar com essas, isso é outra questão. Elas existem desde sempre, estão aí para reger as nossas vidas. Qual que é o propósito de cada linha? De cada linha em que direção? Não Horizontal a ou vertical? coluna, a linha horizontal. A linha horizontal é só cada existência. Na vertical, não é? Não, na horizontal é só existência física. Na vertical são as leis morais. Ah, então tudo que é vermelho são leis morais? Desculpa, eu não estou querendo complicar, Não, não, eu só estou querendo entender. a gente não precisa dissecar a imagem na sua intimidade. Era uma representação geral. Processo harmonizado versus um processo fragmentado, Certo, tá. tá bom? Obrigada. Ela não tem assim tanta significação quanto você está buscando. Ela é bem mais simples do que isso, bem mais superficial do que isso. Tá, obrigada. Devido às limitações da inteligência artificial, que ele ainda não consegue ler o que estava na minha cabeça e não conseguia entender o que eu queria que ele fizesse, né? Eu também tenho as minhas limitações, né, com relação ao uso, não conheço todas as ferramentas, então era só isso, viu? Obrigada, Mari. Podemos passar. E talvez seria bom que todo mundo abrisse a janela do Meeting Chat para que eles possam ver brevíssimos comentários que ajudam a compreensão sem necessidade de interromper. Não, mas não tem problema, pode interromper. Pode falar. A gente precisa que as pessoas falem, viu? Eu agradeço. Então, o que eu escrevi, o que a Vitória escreveu aí, ela corroborou o que você falou, que essa situação da Cipriana com o Calderaro está no mundo maior. E Uhum. depois eu escrevi a guisa de sumário que evolução é basicamente sinônimo com que brilha a tua luz. Quanto mais a gente evolui,
quanto mais alinhados estamos com a nossa vivência com as leis morais, em vez da imaturidade psicológica que vamos deixando lá atrás, a nossa luz brilha progressivamente mais. Então, Jesus falou que brilha a tua luz, querendo dizer o quê? Continua a crescer, continue a se elevar. Okay? Isso é uma. Então, depois coloquei na vertical as diferentes categorias, as leis morais, poderíamos dizer. E na horizontal, a sucessão das encarnações. Então, com cada encarnação que vai se sucedendo, na medida que você vai se autoconhecendo, que você se retira do centro gravitacional da própria órbita e coloca Jesus, coloca Deus, então aí você vai acumulando mais e mais capital espiritual dentro das diversas categorias das leis morais. Isso. Muito obrigada a todos. Então, esse aqui é um quadro sumário do que Joana, nesse item, né, que ela fala sobre o homem psicológico maduro, ela sumariza essa questão da imaturidade psicológica, que ela começa com a questão do egocentrismo, né? Tudo gira em torno de si, como uma criança, a gente cresce, fisicamente falando, e aí esse egocentrismo ele começa a se manifestar de outras maneiras, claro, porque agora nós já não somos crianças fisiológicas, né? E isso vai evoluindo para um ciclo de infantilização do adulto, que quer sempre mais poder, que está focado no ter ao invés do ser, que tem que ser detentor dos processos, que tem que controlar todas as variáveis. Então, isso é a base, esse ciclo de você sair de uma posição egocêntrica infantil, que vai ganhando cada vez mais corpo e complexidade à medida que a gente vai ganhando também acesso à esfera física, né, com a evolução fisiológica, virando adulto fisiológico. E por que a gente fica dizendo adulto fisiológico? Porque um dos pontos fortes desse trecho do livro é a questão de que a gente cresce no corpo físico, mas emocionalmente a gente continua imaturo, né? A gente se melindra com as coisas, a gente se vitimiza, ou a gente se tortura, a gente precisa de controlar todas as variáveis. Todo mundo perdeu a gel, só eu. Sim, tudo muda, Mani. Aí, Um gente. minuto. Mas estou te escutando. Pablo aqui, peraí. Só um minutinho, gente, enquanto ela volta, peraí, tá? Sim, sem problema. Desculpe, desculpe, gente, o meu microfone estava preso. Eu estava aqui, mas o microfone estava preso, né? Ok. Então, a questão da imaturidade psicológica está centrada nesse nosso desencontro. Nós permanecemos emocionalmente imaturos enquanto
o corpo físico vai se desenvolvendo e nos dando cada vez mais penetração nas atividades sociais da esfera física, né? Então, essa falta de nos regularmos, essa dificuldade de nos regularmos emocionalmente, essa necessidade de controlar todas as variáveis, essa ansiedade, essa angústia que a gente tem, porque não consegue simplesmente se harmonizar e permitir que as coisas aconteçam tudo no seu tempo. Ou a gente fica consumido com o que está lá atrás, ou a gente fica ansioso porque está lá na frente e ainda não aconteceu. Isso resulta de várias coisas. Resulta de processos hereditários, são fatores que influem, tem fatores psicossociais, né? Especialmente relacionados à nossa educação no lar, à nossa educação na escola, que ainda é muito defasada com relação aos processos reais da criatura, processos mais atualizados, né? Estamos vivendo uma renovação da educação, mas isso caminha a passos muito lentos na sociedade. Mas, no final de contas, né, embora todos os pensadores e as pessoas que estão conectadas com a psicologia e a educação tenham muito mérito, nós sabemos que na raiz de todos esses fatores que influem para nos ajudar ou para nos atrapalhar nesse processo, eles são escolhidos, eles são selecionados pelo espírito em evolução. Somos arquitetos do nosso destino. Então, as escolhas que fizemos nas encarnações pregressas, elas têm um fator determinante nas ferramentas que nós vamos poder dispor na encarnação seguinte. Elas impactam diretamente o conteúdo, as oportunidades, a disponibilidade de certas ferramentas na encarnação seguinte. Isso quer dizer que quanto mais teimoso, quanto mais rebelde a gente permanece, né, na zona de conforto, resistindo aos chamados, resistindo aos convites da vida, porque os desafios da vida, nas suas grandes vertentes, a dor que nos graça com a sua presença, com o seu convite evolutivo, nós, no nosso processo de maturidade psicológica, nós nos frustramos e nós fugimos. Nós ficamos enraivados e nós fugimos. Ou então, criamos um processo de vingança, criamos um processo de resistência. Nesse processo de resistência, aumentamos a enfermidade, aumentamos o desequilíbrio, impedimos o fluxo natural das energias vitais. Então, nisso se constitui toda uma cadeia de eventos que se caracteriza por essa imaturidade, que se caracteriza pela imaturidade psicológica, que nos leva à desarmonia, enfermidades de todo tipo, à impaciência, à rebeldia, ao isolamento social, a uma atitude, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Todos esses aspectos, eles estão dentro dessa sacola que a nossa mãe chama de imaturidade psicológica. Então, por isso que ela nos diz, na introdução do livro, só o amadurecimento psicológico vai nos levar à terra da promissão bíblica, a um estado de felicidade e plenitude. Sem amadurecimento psicológico, a gente não chega nessa terra da promissão. A gente vai ficar fazendo o quê? Dando volta no deserto. Até atingir um ponto de massa crítica em que a gente vai dobrar a espinha e aceitar os ditames da vida e procurar nos comportarmos de uma maneira mais equânime, mais harmonizada com esses ditames. Sim? Fazendo aqui essa síntese, porque nós já lemos, né, todos esses
essas passagens, mas elas são muito importantes para a gente entender por quê. Por que que a nossa mãe e mentora Joana de Ângeles, entre a introdução e o item modelos e paradigmas, que é basicamente o quarto item nesse capítulo, ela faz várias recapitulações históricas. Primeiro, para ressaltar que isso não é uma coisa assim como uma maçã que cai da árvore na cabeça de uma pessoa e a pessoa tem um momento eureka e a psicologia nasceu assim. E a gente define de uma forma simplória. Não é assim. É um processo complexo de acontecimentos históricos, de acontecimentos sociais. E as sociedades, elas são o quê? O somatório das individualidades. Então, é um processo enorme, e é um processo moroso. Mas para que a gente possa colocar um pouquinho de graxa para que esse processo se dê um pouquinho mais facilmente, a gente precisa entender o que é esse amadurecimento psicológico e por que ele é tão importante para a gente. Ok? Ficou claro isso aí? Alguém tem algum comentário a acrescentar? Beleza, então vamos passar para o próximo. Então, aí, a minha parte favorita, uma das partes favoritas nesse capítulo, que é esse sumário que a nossa mentora nos traz. Ela nos traz, no item O Homem Psicológico Maduro, ela nos traz a evolução do processo de amadurecimento. Olha que maravilha! Eu fiquei encantada com esse item. E ela nos diz que ele é um parto, ele é um processo difícil, ele é um processo doloroso, ele não é um processo fácil, mas ele também não é um processo impossível. Nós detemos todos os meios para que esse processo aconteça, né? Então, ela diz que ele começa pelo amadurecimento afetivo, sim? Então, aprender a amar e a se relacionar com equilíbrio, sem milímetro, sem se vitimizar, sem acusar o outro, sem exigir do outro me dê, me faça, seja o que eu quero que você seja. Então, todo esse processo, né? Todos nós já passamos por todo tipo de desilusão e dores em relacionamentos amorosos com parceiros, parceiras, nos nossos ambientes familiares. Em grande parte dessas fricções que nós tivemos, elas têm a ver com a nossa imaturidade psicológica, né? A nossa falta de empatia em alguns momentos, a nossa hipersensibilidade em outros momentos, né? A nossa inabilidade de regular emocionalmente. Claro, cada um na sua experiência, mas em grande parte os relacionamentos interpessoais eles são complicados pela nossa inabilidade de nos relacionarmos conosco e com o outro. Daí que a afetividade ela recebe prioridade como sendo o passo um, o, o carro abre alas, vamos dizer assim, desse processo de amadurecimento psicológico. Então, é muito importante, né? Em seguida, a emoção harmonizada, né? A afeição harmonizada, a gente tendo empatia pelo outro e por nós mesmos. E não foi à toa que Jesus disse, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei e amai ao próximo como a ti mesmo. Porque esse processo de sentir empatia, compaixão, gratidão, ele precisa ser também voltado para mim mesmo. Eu preciso encher o meu copo antes de eu poder encher o copo de alguém ou compartilhar esse conteúdo com alguém. Senão eu vou estar sempre me depletando ao oferecer para alguém e não oferecer para mim. Esse é um processo de depleção. Eu vou estar sempre me depletando nesse exercício, sim? Então, não é inventar uma moda nova, não é isso que a mentora está fazendo. A mentora está nos apresentando a vertente psicológica
daquilo que o Evangelho já nos traz. Sim? Pois não. Pode falar, Débora. Eu não estou te ouvindo. Você está falando? Talvez você esteja no mute. Aham, será? Não, ela não tá no limite, não. Pode falar, Débora. Nós não estamos te ouvindo. Eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo? Não. Hum. Não. Débora, a gente não está te escutando. Você quer escrever a Tá- sua pergunta? Bonitona, você está usando algum headset Ela tá com o microfone aberto. fechado? Não, ele tá aberto, mas ele não escuta o que ela tá falando, não. Certo. Ela disse que não entendeu nada do que eu falei. Eu acho que ela falou uma palavra ou nada. Não entendeu? Que não entender uma Deu palavra, como dizendo não entendi nada. uma palavra específica. Que palavra? Deleção? Ah, Certo, tá bom, deixa rolar. Então, o próximo passo, por nada. O próximo passo ao amadurecimento afetivo é o amadurecimento mental. Porque nós temos uma grande dificuldade de entender que os pensamentos, que a nossa mente é uma antena, e que os números de pensamentos, nós temos uma média de 60 mil pensamentos por dia, que a mente, ela capta e ela emite, mas nós não somos a mente. Ela é o espelho da vida, ela é uma antena. Mas como nós somos extremamente complexos e multidimensionais, porque tem um aspecto subconsciente, tem os inconscientes, essa enormidade de personalidades lá dentro, uma infinitude de estímulos, e quanto mais a gente se envolve com a materialidade, complicando a nossa vida, mais estímulos ainda, a mente fica sobrecarregada com tudo isso. Nós não somos essa mente. E essa atividade, ela não é uma atividade pensante direcionada. Ela é uma atividade bagunçada. Ela é estática. É como a estática do rádio, aquele barulho, né? Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa afinar. É como ter um violão ou um violino que está desafinado. O instrumento pode produzir sons maravilhosos, mas quando ele está desafinado, ele é um desastre. Ele causa um desastre na orquestra. Então, nós, com a imaturidade emocional, que se melindra e se chateia, e se frustra, e se cansa, e fica ansioso com cada coisa, né? Todo esse barulho emocional. Os estímulos exteriores, essa mente, ela fica sobreexcitada, e isso cria um monte de estática. Isso não é pensar. Pensar é uma ciência e uma arte. É preciso silenciar esse barulho, é preciso abrir espaço, porque quem realmente exerce o direito, exerce, tem o poder determinante, é o espírito. E o espírito não pode se expressar de forma adequada quando a mente está sobrecarregada de estática e de barulho. Aí o que é que acontece com a estática e o barulho? As coisas parecem ser, mas elas não são.
Então, por isso que Joana diz que a gente precisa aprender a se regular emocionalmente, lidar com o campo da afetividade, com toda a compreensão, com toda a compaixão. Isso também precisa ser conosco. Por quê? Porque nós somos seres sencientes. A emoção vem antes do pensamento, não é o contrário. A gente não pensa para sentir, a gente sente e pensa. O próprio Emmanuel explica isso em Pensamento e Vida. Sim? O reflexo esboça a emoção plasma a ideia. E a ideia vai ser o trigger, o detonador da palavra e da atitude, manifestando o conteúdo interno na esfera física. A nossa resposta. Então, eu gostaria de ler um trechinho, né? Nesse fim do capítulo, tem dois pensamentos em que Joana usa também a palavra indispensável. E ela diz: para que ocorra o amadurecimento, se torna indispensável pensar, exercitando a mente e ampliando-lhe a capacidade de discernir. Então, esse é o cerne, esse é o objetivo do amadurecimento mental. Não é um amadurecimento intelectual, instrucional, em que a gente vai fazer não sei quantos PhDs e não sei quantos mestrados, tudo isso é bom, ajuda a gente a ter uma modalidade de pensamento, ajuda. Mas isso não nos confere maturidade, isso não simplesmente nos confere bom senso, isso não nos confere discernimento. Então, quando a gente diz assim, a gente aconselha a ler o texto antes de vir para a palestra, de assistir à aula, de participar. Por quê? Porque quando você lê o texto, gente, não entendi nada. Deixa eu ver de novo. Essa palavra aqui, nunca nem ouvi falar. Vai, procura o significado da palavra. Ou seja, isso é um exercício, nós estamos ensinando a mente como fazer. Nós estamos ensinando a mente como se comportar. Isso é o espírito exercendo a sua vontade, afinando o instrumento mental. Porque se a gente diz assim, isso não é um ataque pessoal, tá, gente? É como a gente abrir picadas na mata. Ah, meu Deus, mas isso é muito difícil, tá? Agora não vai dar, porque agora eu estou com a cabeça cheia de coisa. Tá? Que horas é que eu vou sentar para fazer isso? Não, eu vou delegar tal coisa, vou me organizar para poder sentar para fazer isso no horário que eu estou com a cabeça livre, seja no sábado de manhã, seja quando for. E aí a gente senta com boa vontade. Faz até uma oração. Ai, Jesus, Joana, me ajuda aqui, que eu realmente quero poder fazer isso por mim, por mim. Isso não é uma coisa que você está fazendo, não é um favor que você está fazendo a outra. É um favor a si próprio. É um dever que você está cumprindo consigo mesmo. Ai, que palavra esquisita, é tanta palavra esquisita. Vai no Google. Hoje em dia a gente não precisa nem do Aurélio, aquele livraço, para procurar as palavras. A gente vai no Google rapidinho e a gente vê. Anota no livro, anota no caderno. Faz, né? A gente vai fazendo o dício. Então, a gente vai fazendo esse exercício. Isso vai dizendo o quê? Não desista. Abra espaço para aquilo que interessa. Como é que a mente vai saber que isso é uma prioridade na sua vida, que esse conteúdo é uma prioridade, se você não abre espaço para refletir e pensar naquilo? Como é que o teu corpo e a tua mente vai saber? Como é que o nosso corpo e a nossa mente vai saber que aquilo é uma prioridade? Porque a gente elege fazer, abrir o espaço, fazer aquilo em detrimento de outra coisa. Então, daí que o amadurecimento mental, mas ele não pode acontecer se a emoção da gente está
dançando frevo lá dentro, porque a emoção, ela é um fator predominante, preponderante para a organização do pensamento. Segundo o Espírito Emmanuel, segundo a nossa mentora. Tá bem? O nosso horário expirou, era para eu ter parado uns 10 minutinhos antes da gente encerrar, para a gente poder conversar. E eu gostaria que, como o nosso tempo encerrou, vamos ter que fazer a nossa prece de encerramento e observar a disciplina. Mas, ao findar, eu peço encarecidamente a vocês que parem 5 minutinhos, depois da prece de encerramento, e pense o que foi que eu aprendi com essa aula de hoje. Que parte dessa aula, que foi aqui, que me tocou, que ficou comigo, e anote. Porque quando a gente anota, a nossa memória encadeia outros elementos e aquilo fica com a gente guarda. E assim a gente se enriquece. E assim a gente se ajuda a pensar. Viu? Muito obrigada a todos pela participação. E vamos concluir com a nossa oração. A nossa Débora está com dificuldades com o microfone. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento, por favor? Eu posso fazer, já. Muito obrigada, Franco. Senhor Deus, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, agradecidos novamente, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um estudo. Agradecidos, Senhor, pela oportunidade que nos destes nesta encarnação, pela saúde, por tudo aquilo que temos e somos, Senhor. Obrigado pelos familiares, pelos nossos trabalhos, pelo nosso lar, pelo pão que nos alimenta, por tudo aquilo, Senhor, que concedestes para nós nessa encarnação como facilidades pela tua misericórdia. Assim, encerramos os nossos estudos de hoje com a certeza de mais um aprendizado, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe a cada um de nós, as nossas famílias e a nossa semana que se inicia, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Que assim Muito seja. obrigada. Assim seja. Belíssima oração. Obrigado. Obrigado Belíssimo. a todos. Boa semana. Muito linda. Muito obrigada, queridos. Boa semana, uma boa noite. Boa noite, Obrigada a meus você, irmãos. Gel. Para vocês também, Beijo. boa noite. Excelente Boa aula, noite. irmã. Muito obrigada. Graças. Obrigada a vocês.